Nesse domingo à noite, para a gente discutir, passar em revista o que foi mais importante nesta semana com o nosso time de especialistas. Lembrando a você sempre que o Linha Direta com a Justiça também presta serviço. Você pode mandar a sua pergunta ela vai passar pela nossa central de produção, vai chegar aos nossos especialistas e a melhor resposta para o seu problema será trazida aqui ao longo do programa. Sempre lembrando que também estamos com imagem em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, para você nos acompanhar também com essa plataforma. E no YouTube, claro, você pode compartilhar com seus amigos, apresentar ali também a sua opinião no nosso chat e mandar, se for o caso, a sua dúvida sobre algum caso também relacionado ao direito. Estamos recebendo aqui no Linha Direta com a Justiça nesse domingo o Dr. Oséias da Viviana, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tudo bem, Dr. Oséias? Boa noite para o senhor. Boa noite, Pedro. Boa noite, ouvintes da Bandeirante. É sempre um prazer estar com seus ouvintes e falando sobre direito. Falando sobre direito, nós temos que ouvir sempre a autoridade máxima do Poder Judiciário do país. E nesta semana, o ministro Dias Toffoli ganhou as manchetes porque durante uma transmissão de uma videoconferência, ele chegou a pedir uma trégua entre os poderes. Vamos relembrar aqui o que disse o ministro Dias Toffoli no nosso primeiro tema do programa de hoje, o que o ministro disse, claro, para os comentários, depois a análise do Dr. Oséias da Viviana. Eu dialogo diretamente com os presidentes de poderes e, em especial, com o presidente Jair Bolsonaro. Não é mais possível atitudes dúbias. Eu tenho certeza que o presidente Jair Bolsonaro, em todo o relacionamento harmonioso que tive e tenho com Sua Excelência, como tenho com o seu governo, como tenho com o vice-presidente Hamilton Mourão, eles juraram defender a Constituição e são democratas. Chegaram ao poder pela democracia e pelo voto popular. Merecem o nosso respeito. Mas algumas atitudes têm trazido uma certa dubiedade. E essa dubiedade, ela impressiona e ela assusta a sociedade brasileira. E hoje não mais só a sociedade brasileira, também a comunidade internacional das nações, também a economia internacional. Nós precisamos de paz institucional, nós precisamos de ter prudência, nós precisamos de ter união no combate à Covid e aos seus efeitos colaterais. Tá aí então o que disse o ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do STF, Dias Toffoli, nesta semana. Doutor Oséias, foi um recado direto para o presidente Bolsonaro, para o presidente da Câmara e do Senado Federal? Na verdade, Pedro, não deixou de ser, sim, um recado. Mas eu acho até que foi muito diplomático a forma como está sendo colocada, porque, na verdade, ainda que eleito democraticamente o presidente Bolsonaro, a atitude dele não tem sido dúbia, não. Tem sido de agressão clara à democracia. Precisava de uma medida mais forte para poder contê-lo. E até aqui eu me lembro um fato recente que aconteceu, acho que ontem, lá nos Estados Unidos, quando um general lá, que é o comandante geral do Exército, que saiu com o ministro Trump para ir até a igreja, naquele massacre que houve com as pessoas que estavam protestando, e depois pediu desculpa, porque mostrou o que é a função do Exército, o que é a função militar. E ele deixou claro lá, pedindo desculpa à população, que o Exército não tem como se envolver em questões políticas. Ele é uma instituição de Estado para garantia do Estado. Não é isso que nós estamos vendo com as atitudes que está vendo do presidente Bolsonaro, que, ao invés de ser dúbias a sua atitude, pelo contrário, são verdadeiros testes de avanço, de agressão à democracia, testando para ver os limites do que ele pode e do que não pode. Ainda bem que parece que o vice-presidente, que também foi militar, e os militares que estão no seu quadro, que não são da ativa, certamente não pensam como ele, tentam contê-lo, mas não estão conseguindo. Então, esse é o grande problema, é que não estamos encontrando que os chamados freios e contrapesos da democracia não são suficientes para conter os ímpetos do presidente Bolsonaro. E nós estamos numa situação muito difícil se ele continua nessa linha, ele e os seus filhos agindo com essa forma absolutista,
autoritária como tem agido e difícil de diálogo, não dando a menor possibilidade de diálogo, e pelo contrário, incitando a população a conflito, a agressão, como estão vendo aí tudo que está acontecendo. Realmente é de entristecer tudo que está acontecendo, e eu acho que está um pouco aquém do necessário a palavra do ministro, ainda que eu respeite muito e acho que temos que fazer. Porque, como sabemos e como é das obras de quem entende da matéria, é assim que começa a morte da democracia. Nós temos a obra clássica lá do Levinsky, que escreveu sobre isso, e é isso que está acontecendo. Com esses pequenos testes, esses avanços de agressão à democracia, sem pudor, testando limites, indo e voltando, morde e assopra, como tem feito o presidente Bolsonaro, é que está trazendo essa insegurança terrível para a nossa sociedade, e coisas como nós estamos vivendo hoje, de ter que devolver medida provisória, como você viu agora, o presidente do Senado, Alcolumbre, entendendo que a medida provisória com a sua avaliação é inconstitucional, e é mesmo, porque ela agride o artigo 207 da Constituição, e devolve para ele aquela medida provisória que autorizava o seu ministro destrambelhado da Educação a nomear reitores e vice-reitores no período do Covid-19, da pandemia, e já devolvendo para ele, sinalizando claramente que tem limites, que não pode ficar como está sendo acontecendo. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, muito grave, e eu temo que isso não deva acabar bem, porque, na melhor das hipóteses, poderia acabar em um eventual impeachment, e um impeachment, 2 impeachments seguidos, em 2 exercícios imediatos da presidência, é coisa muito desgastante para a nação e para toda a sociedade. Mas eu temo, sinceramente, que se ele continua com esse morde e assopra, com esse teste dos limites, junto com a sua família, que são políticos também, todos reconhecidos com voto popular, mas que também não têm uma ideia de democracia clara e respeito às instituições, chegando a falar absurdos, como bastava um soldado e um cabo para poder fechar o Supremo, não pode ficar impune. Isso tem que ser encarado, e nós temos que levar isso a sério e cobrar a consequência desses atos indevidos. Doutor Oséias da Viviana, na semana passada, aqui no Linha Direta com a Justiça, a gente promoveu um amplo debate sobre o artigo 142 da Constituição Federal, que tem tudo a ver com essa trégua, né, que foi pregada aí nesta semana pelo presidente do STF, o ministro Dias Toffoli. Afinal de contas, a gente discutia na semana passada aqui a interpretação desse artigo, se as Forças Armadas poderiam ser inseridas nesse contexto como um poder moderador dos demais poderes da República, né? E esse assunto continua em pauta, né? Quem deve fazer esse papel de reunir os poderes, né? E alcançar essa trégua pregada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal? Mas, Pedro, eu fico orgulhoso de ver agora o voto do ministro Barroso a respeito desse tema, uma decisão monocrática dele, proferida exatamente naquele mandado de injunção da rede que ingressou lá no Supremo Tribunal Federal, e hoje a política está judicializada, tudo cai no Supremo. Lembro que no programa passado nós chegamos a comentar a opinião do nosso jurista querido, respeitado e muito estimado Ives Gandra, a respeito da sua interpretação sobre o artigo 142, que eu não hesitei, com todo o respeito, carinho e consideração que tenho pela pessoa do jurista Ives Gandra, de quem gosto muito, inclusive somos membros do Instituto dos Advogados, ele foi presidente, lá eu sou conselheiro por um bom tempo, mas aquela interpretação totalmente fora da realidade. E essa resposta veio com essa decisão monocrática do ministro Barroso, que eu fico muito orgulhoso, que coincidiu com tudo que eu havia dito, coisa simples. Olha, lá em 1824, na Constituição Imperial, o imperador abriu mão dos seus poderes absolutos, que ele era o imperador, em parte disso, e reservou para si o poder moderador. Não é isso que estão nas constituições democráticas que vieram depois disso para o Brasil, de 46, e agora as emendas que houve, mesmo as alterações do golpe militar de 68, e agora a nossa Constituição de 1888. Não tem nada a ver uma coisa com o artigo 142, disse o ministro Barroso, exatamente isso que eu disse lá.
ele não tem nenhuma regulamentação, ele é, por si, auto-aplicável, claro, não deixa dúvida de que são os freios e contrapesos do sistema que podem segurar as invasões de poder um com o outro. Eles são independentes e harmônicos, são só 3. Não existe nem quarto nem quinto poder. Então, era muito importante, se você até me permitir, eu leria aqui a ementa dessa decisão monocrática do ministro Barroso, que é extraordinariamente precisa e clara, e que orgulha de termos ministros do nível do ministro Barroso e do ministro Fachin na nossa Suprema Corte. Olha o que ele diz aqui: o artigo 142 da Constituição é norma de eficácia plena, que não suscita dúvidas sobre a posição das Forças Armadas na ordem constitucional. A lei mencionada no artigo 142, parágrafo 1º, a seu turno, corresponde à Lei Complementar 97 de 1999. Não há, portanto, que falar em omissão inconstitucional. Nos quase 30 anos de democracia no Brasil, sob a Constituição de 88, as Forças Armadas têm cumprido seu papel constitucional de maneira exemplar. Profissionais, patrióticos e institucionais prestam um desserviço ao país quem procura atirá-los no varejo da política. E isso, aquele exemplo do general americano, que eu espero que seja seguido também pelos nossos generais brasileiros, não entrar nesse varejo da política, e sim defender o Estado de Direito e a democracia brasileira. O poder moderador, disse o ministro Barroso, só existe na Constituição Imperial de 1824 e restou superado com o advento da Constituição da República de 1891. Na prática, era um resquício do absolutismo, dando ao imperador uma posição hegemônica dentro do arranjo institucional então vigente. Nas democracias não há tutores. E aí eu lembro a palavra do ministro Toffoli, que quem governa os governos é a Constituição. Então, é muito importante que a população tome consciência e que esses radicais que querem desrespeitar e negar o artigo 142 da Constituição, que se acalmem e que a maioria silenciosa se manifeste na garantia da democracia, que está, sim, sofrendo agressões indevidas e desnecessárias por parte do golpe. Doutor Oséias da Viviana conosco, ele mencionou agora há pouco a decisão do fim desta semana, né, do presidente Davi Alcolumbre de devolver a medida provisória, né, que autorizava e dava poderes para o ministro da Educação nomear reitores de universidades públicas, né? É outro assunto polêmico que, claro, foi parar nos tribunais e agora nós temos a expectativa também, né, para saber o que será feito pelo presidente da República sobre esse assunto, justamente para saber se haverá, né, algum outro tipo de questionamento no Supremo ou nos demais órgãos do Judiciário brasileiro. O ato de um presidente do Senado, do Congresso, devolver uma medida provisória para o presidente da República é simbólico, doutor Oséias? É simbólico, firme e uma reafirmação dos poderes constituídos. Já existem inúmeras ações que já deram entrada no Supremo Tribunal atacando essa medida provisória, que é estapafúrdia. Não respeita o artigo 207 da Constituição, que é claríssimo quanto à autonomia administrativa das universidades, e nenhuma sociedade moderna que se respeite, que se queira progredir, interfere na produção universitária, na produção das universidades, que é o que leva a cultura e a ciência para frente. Não faz sentido esse tipo de tentativa de estar vendo fantasma da Guerra Fria que existia lá no passado, entre esquerda e direita, quando já não tem mais falar em esquerda no Brasil. Que esquerda que existe no Brasil? Existem alguns pensamentos mais um pouco tendentes mais para proteção e mais liberais, que são chamados de esquerda, mas não são de esquerda. Isso não existe mais. Essa experiência do marxismo, comunismo marxista, já foi superada no mundo inteiro, nem revisão mais cabe. Isso está sepultado na história. Nós temos que olhar agora, é o estado do bem-estar social, é cuidar, inclusive, das coisas básicas para diminuir essa vergonhosa diferença de desequilíbrio da pobreza e da riqueza em todo o mundo. A distância entre esse desequilíbrio entre os mais pobres e os mais ricos é que é a mazela do nosso tempo. Isso sim é que temos que combater. E
e um pouco superar, inclusive, a opinião liberal exacerbada do ministro da Economia e pensar um pouco naquele do ministro da Integração, de cuidar a questão da infraestrutura para dar emprego a pessoas menos qualificadas e criar uma condição de saúde e saneamento básico e residência para as camadas mais pobres, para tirá-lo dessa situação grave que estão vivendo e trazer paz social e bem-estar para uma quantidade maior de pessoas. É disso que nós temos que cuidar e não ficar com esses absurdos de ficar agredindo a democracia. Nós temos que praticá-la da sua maneira mais plena possível, para criarmos o estado do bem-estar social, que esse é o objetivo das grandes democracias, e nós temos uma democracia já de 30 anos, embora jovem, mas que até agora, com seus trancos e barrancos, com as suas idas e vindas, tem cumprido o seu papel, embora tenha agravado e muito, por falta exatamente de uma visão de estadista de nossos dirigentes, essa desigualdade social que é a coisa mais triste que pega na nossa sociedade e que precisamos encarar. Todos nós, povo, eleitores, dirigentes, e partimos para conseguirmos esse desiderato de conseguir com que a pobreza extrema desapareça, que as diferenças entre os mais ricos e os mais pobres se encurtem e que possam todos viver mais felizes e seguros. É isso que se espera e tem que se clamar dos nossos governantes, que infelizmente hoje tem atrito executivo, legislativo e judiciário, e com o desprestígio do órgão máximo do judiciário, que é a nossa corte, que está demonstrando a cada passo, se afirmando com esses votos, como por exemplo essa decisão monocrática do ministro Barroso, e esse voto histórico e importante, que vale a pena ser comentado, do ministro Fachin, cujo julgamento foi adiado, quando analisou aquele problema lá do inquérito para as notícias falsas, chamadas fake news. Doutor Oséias, sim. Nós vamos falar sobre isso aqui no próximo bloco, né? O doutor Roberto Liviani estará conosco para debater com o senhor justamente esse assunto na sequência aqui do Linha Direta com a Justiça, nesse domingo na programação da Rádio Bandeirantes. É o nosso próximo assunto, o inquérito das fake news. Estamos de volta aqui no Linha Direta com a Justiça da Rádio Bandeirantes, trazendo para você os principais assuntos do dia para o debate com os nossos especialistas. O doutor Oséias da Viviana está conosco aqui e agora se junta ao time do Linha Direta o presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, doutor Roberto Liviano. Doutor Liviano, seja bem-vindo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Pedro. Boa noite, Oséias. Boa noite, ouvintes e internautas da Rádio Bandeirantes. Um dos assuntos desta semana foi o julgamento no Supremo Tribunal Federal da constitucionalidade do inquérito das fake news. O único a votar até agora foi o ministro Luiz Edson Fachin, que é o relator desse inquérito, desse pedido a respeito da constitucionalidade desse inquérito no Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar um trechinho do voto do que disse o ministro Fachin nesta semana, para a gente colocar o assunto em debate aqui com os nossos integrantes do Linha Direta com a Justiça. Não há ordem democrática sem respeito às decisões judiciais. Não há direito que possa justificar o descumprimento de uma decisão judicial da última instância do Poder Judiciário. São inadmissíveis no Estado de Direito Democrático, portanto, são inadmissíveis a defesa da ditadura, a defesa do fechamento do Congresso Nacional ou a defesa do fechamento do Supremo Tribunal Federal. Não há liberdade de expressão que ampare a defesa desses atos. Quem quer que os pratique precisa saber que enfrentará a justiça constitucional do seu país. Quem quer que os pratique precisa saber que este Supremo Tribunal Federal não os tolerará. Doutor Roberto Liviano, qual é a expectativa do senhor para a sequência desse julgamento na semana que vem? Pedro, o voto do ministro Fachin foi um voto bastante duro, bastante firme, bastante vigoroso, e o voto dele não foi diferente daquilo que se esperava nos últimos dias. A expectativa era no sentido de validar esta investigação. A expectativa geral realmente era esta, desde que houvesse
algumas providências que já vinham sendo tomadas, especialmente permitindo o acesso desta investigação, acesso a esta investigação em relação aos advogados dos investigados, principalmente permitindo o acesso pleno à investigação por parte da Procuradoria-Geral da República. Estas providências elas foram tomadas e o Ministério Público Federal e a AGU, manifestando-se antes do ministro Fachin, se posicionaram no sentido de entender válida esta investigação, e foi este o posicionamento do ministro Fachin. Este caso, este procedimento, ele tem muita relevância, ele acabou tendo muita relevância, porque aquilo que está sendo examinado neste caso poderá ser utilizado como prova em outros casos que estão sendo examinados no Tribunal Superior Eleitoral, em que se examina a questão do abuso do poder político, em que se examina a possível cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Este é um tema de extrema relevância e também é uma questão diretamente relacionada a esta análise. Portanto, quando se fala em inquérito das fake news, leia-se que também está em jogo a questão que diz respeito ao abuso do poder político em exame no Tribunal Superior Eleitoral. O doutor Oséias da Viviana conosco aqui para também trazer os seus comentários e a sua expectativa sobre a sequência desse inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal, doutor Oséias. Bom, Pedro, a primeira coisa que eu espero e desejo sinceramente é que esse magistral voto do ministro Fachin, que honra a nossa Corte Superior, nossa Corte Suprema, e que mostra que nós temos ainda valores extraordinários de juízes na nossa pátria. Eu fiquei entusiasmado com esse voto porque coincide plenamente com aquilo que me parece que é o mais correto e jurídico de análise da questão. Eu gostaria de explicar de uma maneira mais simples, sem juridiquês, para que as pessoas possam entender melhor. Essa questão começou com a discussão do artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que pouco sabe, quem não é jurista, quem não trabalha com direito, que, embora aquilo seja um regimento interno feito, ele tem força de lei pela Constituição na época em que ele foi elaborado e foi recepcionado pela nova Constituição. Então, ela é uma lei igual, ordinária, no mesmo pé de igualdade com as outras leis votadas pelo Congresso Nacional. E o artigo 43 autoriza ao ministro do Supremo, pessoalmente, ele determinar a abertura de inquérito para qualquer agressão ou crime que possa ocorrer no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ou pode delegar isso, né? Houve uma sutil crítica, mas sem invalidar a decisão feita pelo ministro Fachin, quanto à possibilidade de que, para o respeito ao juízo natural, que se devesse, ao invés de ter simplesmente usado do poder de delegação que tem o presidente, que está no artigo e que é válido, e que não invalida esse inquérito, de ele ter feito sorteio em respeito ao princípio do juízo natural. Mas ele foi além. Mesmo não tendo sido feito o sorteio, nem assim estará desrespeitado o juízo natural, porque, como sabemos, o inquérito é um expediente administrativo de caráter inquisitório, que vai apenas apurar os crimes que estão e colher prova de eventuais crimes que tenham sido cometidos. Sim. Né? Lembro que, quando foi dado vista desse inquérito, a anterior Procuradora-Geral da República, que era a Dott na época, ela simplesmente se recusou, queria que fosse arquivado o inquérito e não participou dele. Quer dizer, não foi que deixou de se dar conhecimento e trazer a participação do Ministério Público Federal. Ele se recusou a fazer. Felizmente, com lucidez, quando assumiu o procurador Aras, esse sim passou a participar e exerceu o papel que a lei confere ao Ministério Público Federal, e passou a exercer, sim, está acompanhando plenamente.
Por outro lado, já havia o ministro relator Alexandre de Moraes, que é ingresso do Ministério Público, que tem uma experiência extraordinária, é professor, doutor em matéria constitucional, trabalhou com o Ministério Público e conhece bem o sistema penal acusatório brasileiro, que já havia respeitado a súmula 14 do Supremo Tribunal Federal, dando vista a todos os advogados acusados que ingressaram no processo. Doutor Oséias. O que tem que ser, não pode haver segredo de justiça ou negar acesso a inquéritos a advogado de partes acusadas no mesmo inquérito. É isso aí. Doutor Oséias. Então, isso foi feito e... Sim. Deixa eu só aproveitar o gancho. Pedro. Eu queria só aproveitar o gancho para perguntar para o doutor Liviano a respeito do envolvimento do Ministério Público nesse inquérito. O Ministério Público tem de ser ouvido, tem de acompanhar essas diligências que são determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes? Pedro, em relação a isso, que é importante esclarecer aos nossos ouvintes e internautas, não só neste, Pedro, mas em todos os casos. Quando você tem em mente um procedimento de natureza penal, a ação penal, diz a Constituição, que o monopólio da ação penal ele pertence ao Ministério Público. Cabe ao Ministério Público conduzir este tipo de investigação, cabe ao Ministério Público propor a ação penal. Portanto, em situações dessa natureza, em outras de natureza penal, caberá ao Ministério Público propor as medidas cautelares, propor as denúncias. Portanto, sanada esta questão, intervindo o Ministério Público, eventualmente, em matéria criminal, proporá as denúncias criminais, proporá as medidas cautelares e, desta forma, se respeitará o previsto na Constituição, no artigo 127, quando se diz que o monopólio da ação penal pública ele pertence ao Ministério Público nos termos da Constituição. Portanto, desta forma, esta questão que vinha sendo objeto de crítica por parte da sociedade, ela acaba sendo resolvida. A outra é aquela que diz respeito ao acesso aos autos por parte dos advogados das pessoas investigadas, que também é resolvida à medida em que esse acesso é franqueado. Né? Doutor Oséias, quer fazer mais alguma consideração sobre as fake news? A gente vai passar para o tema 4 na sequência aí, para a gente falar sobre os dados da Covid-19, outra polêmica da semana. Se o senhor quiser fazer uma consideração rapidinho para encerrar esse bloco das fake news, fique à vontade. Só, eu queria concluir dizendo que esse voto do ministro Fachin, minha esperança é que ele seja unanimemente acompanhado por toda a gente, que é um marco histórico relevante em defesa da democracia. É muito importante levar em conta isso, que, infelizmente, essa questão das fake news é um tema muito difícil de resolver, até porque nós vamos ter problema de territorialidade, que às vezes os robôs que estão disparando notícias, embora às vezes acionados ou pagos por pessoas do nosso território, vêm de outros países, e nós temos esses fenômenos da sociedade moderna e dos meios de comunicação que nós temos hoje da internet, que a legislação não está acompanhando. Como fazer para resolver esse tipo de coisa? Nós vamos ter muito problema, inclusive, com essa questão da territorialidade da competência da nossa jurisdição e desses fatos que podem vir dessas agressões que vêm dessas notícias falsas, que vêm de territórios estrangeiros e ingressam no mundo inteiro através da internet, que é um mundo sem fronteiras, não tem os limites que tem das nacionalidades. Então, esse é um comentário que eu deixo, que nós temos que estudar muito e refletir muito ainda sobre como combater esse câncer da sociedade moderna, que são as notícias falsas, as chamadas fake news. Bom, outro assunto da semana, como eu disse, agora eu vou inverter, vou começar com o doutor Oséias, depois o doutor Liviano comenta, mas antes, para introduzir o assunto e lembrar, refrescar a cabeça do nosso ouvinte aqui nesse Linha Direta com a Justiça, queria chamar um trecho da entrevista exclusiva que deu à Rádio Bandeirantes, o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde e também integrante agora do Centro de Contingência do Coronavírus aqui do Governo do Estado de São Paulo, João Gabardo, para falar sobre a polêmica da divulgação de dados do Covid-19
Covid-19 que foi trazida pelo governo federal, que tentou mudar, mas não conseguiu, por ordem inclusive do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir um trechinho do que disse o João Gabardo aqui nesta semana à Rádio Bandeirantes. A informação é extremamente importante, porque ela é utilizada pela imprensa para orientar a população que ela possa tomar suas medidas de distanciamento social, de isolamento, quando necessário. Ela tem que entender por que isso está acontecendo, o que está acontecendo na cidade dela, no estado dela, para que ela tenha que tomar essas providências. Além disso, tem a questão dos pesquisadores, as pessoas que ficam o dia inteiro analisando esses dados, criando cenários, né, fazendo análise epidemiológica, e isso não poderia ser interrompido de uma hora para outra. O ministro da Saúde, Pazuello, durante uma conversa com integrantes da Câmara Federal nesta semana, negou que o governo quisesse esconder dados. Os dados que chegam para nós são os dados de registro. Não há, nunca houve e nunca haverá discussão se vai ser lançado ou não. Todos serão lançados. 2 minutos para o doutor Oséias comentar essa questão aí da polêmica da divulgação de dados e alteração pelo governo federal, para depois o comentário do doutor Roberto Oliviano. Fala, doutor Oséias. Bom, a democracia, Pedro, ela vive da transparência, da honestidade dos seus dirigentes e da clareza de informações de interesse público para todo mundo. Infelizmente, com todo o respeito que temos ao general Pazuello, que está lá, que é um grande estrategista, que conhece bem a questão de logística, mas não tem nada a ver com saúde, embora tenha a logística, tem muito a ver, mas não basta por si só para resolver o problema que nós temos disso. Essa questão das informações, é claro que dados estatísticos num país que não tem uma boa formação, uma coleta de dados suficiente, e tudo é muito retardado, que pode haver distorções, que pode haver problemas, mas tem que haver um esforço de todos os envolvidos para trazer transparência e informação honesta para a sociedade. Tanto que, com essa conduta de manipulação e de evasiva, de tentar ocultar informações para a sociedade, que forçou o consórcio de empresas de comunicação a fazer esse levantamento paralelo, junto com estatísticos e pessoas envolvidas no estudo técnico de pandemia, para poder trazer informações para o público. Isso mostra o grau de falta de sintonia que está tendo o nosso governo com a sociedade brasileira. Esse desrespeito total, essa falta de sintonia com a democracia, com o povo, com a vontade social, com a maioria silenciosa que está aí. Parece que ele governa só para aquele grupo pequeno de radicais inconsequentes que falam um monte de bobagem, agressiva até, e que serve botando a sociedade num ponto de guerra, que não é o caso, quando deveríamos ter informações e bem-estar e preocupado mais com isso, e não estamos vendo nada. Isso fica aí a minha crítica dura sobre isso. Eu não tenho medo de falar isso, porque realmente é um absurdo o que está acontecendo com essa manipulação de informação, e está certo o Gobardo, quando inclusive deixou o governo, um homem que tem um conhecimento técnico especializado, formado dentro do próprio governo, que de lá praticamente é expulso. Por quê? Porque luta pela transparência e por cumprir o dever que tem todo funcionário público e cada cidadão de trazer à sociedade a transparência e as informações que tragam paz e bem-estar para todos nós. Doutor Roberto Oliviano, seus comentários aí a respeito desse assunto, né, que gerou polêmica na semana. O governo poderia incorrer em alguma infração à nossa legislação ao trocar a forma da divulgação de dados do coronavírus? Pedro, essa situação, a meu ver, extremamente grave, repercutiu internacionalmente. A comunidade científica, médica brasileira reagiu de imediato. O Brasil gerou perplexidade geral por conta desta decisão que privilegiou a opacidade. Tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal foi chamado a agir e, novamente, a exemplo do que aconteceu em relação à medida provisória 928, que negava o direito constitucional à informação, foi garantido este direito, determinando-se que a íntegra das informações fosse fornecida, o total consolidado dos óbitos, as informações integrais
fosse garantida. Não é possível termos democracia plena sem transparência. Não é possível termos respeito à cidadania sem total transparência. Vale lembrar que em 2011 o Brasil foi um dos fundadores do Pacto dos Governos Abertos, ao lado da Noruega, dos Estados Unidos, do Reino Unido. O que significou isso? Um conjunto de nações se uniu, comprometendo-se perante o mundo em relação ao valor da transparência. E o Brasil, nesse momento crucial de drama, em que nós ultrapassamos mais de 40 mil óbitos, não cumpre este seu combinado em relação ao mundo. Isso é muito grave, isso é muito sério, nós podemos ter tido aí crimes graves, como bem lembrou o Oséias. O general Pazuello pode ser um grande estrategista na área da logística, mas nós precisamos, no comando do Ministério da Saúde, um grande médico que entenda de saúde pública, que entenda de epidemiologia. As nações democráticas do mundo estão enfrentando a pandemia com grandes médicos, com grande experiência, e é lamentável que nós não tenhamos um grande médico à frente do Ministério. O governo de São Paulo acertou ao trazer Gabardo para o Comitê de Contingenciamento. Muito bem-vindo pelo seu histórico de bons serviços prestados. Ainda bem que a transparência acabou prevalecendo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, diante dessas reações todas. Aliás, o Instituto Não Aceita Corrupção e mais de 100 entidades da sociedade civil, em carta aberta, muito forte, muito firme, dirigida ao governo federal, exigiu esta transparência. Como disse o filósofo Norberto Bobbio, democracia é o governo do poder público em público. Nós precisamos sempre de transparência. Por mais doloroso e duro que seja, o governo tem que prestar contas, tem que abrir as suas informações o tempo todo. É isso que nós esperamos. Vamos para o tema 5, é o último tema de discussão desse bloco, recebendo aqui no Linha Direta com a Justiça o desembargador Oséias da Viviana e o procurador de Justiça Roberto Liviano. Protestos contra o racismo que continuam e cresceram nesta semana pelo mundo todo. Em entrevista ao Canal Livre aqui da Band, o ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Sérgio Amaral, disse que nos últimos 50 anos houve um avanço nas relações entre negros e brancos no país. Ele ressaltou, porém, que isso ainda não se refletiu nas corporações policiais e que a questão do racismo é sistêmica. Que essa questão do racismo é uma questão sistêmica. O número de casos de violências contra negros é recorrente. O que está por trás deste episódio lamentável é o fato de uma desigualdade muito grande de renda. 1 em cada 4 pessoas presas são negros. Os negros moram em lugares piores, têm menos acesso à moradia, têm menos acesso ao trabalho, têm menos acesso aos melhores salários. Doutor Roberto Liviano, vou começar essa com o senhor aí, porque o doutor Oséias começou a última, né? Como que o senhor tem acompanhado a evolução desse debate? Estão faltando gestos de governantes para a gente conseguir dar uma resposta a esses movimentos todos? Complementando o embaixador Sérgio Amaral, pelos mesmos trabalhos, nas mesmas funções, os negros recebem 30% a menos do que os brancos. Os negros, eles são abordados pela polícia pelo simples e único fato de serem negros. O que ocorreu nos Estados Unidos, em decorrência da morte covarde, inaceitável de George Floyd, foi absolutamente singular, porque vimos lá que não só os negros, mas os brancos, os latinos, também se sentiram profundamente incomodados e reagiram a este assassinato covarde, brutal deste negro. Como já se falou aí na reportagem, esta é uma situação recorrente, grave, e ainda nós temos violência policial contra os negros. Esse é um problema cultural, histórico, nós temos lá, nós temos aqui, nós temos no mundo inteiro. Houve uma conexão planetária em relação a esses atos de racismo. Aqui nós tivemos o presidente da Fundação Palmares, um negro, se dirigindo ao movimento negro
chamando de escória maldita. Aqui nós temos também situações muito graves que ocorrem frequentemente em relação aos negros. Esse é um movimento constante, é um exercício constante que precisa ser feito para que as coisas mudem. Isto não vai mudar de um dia para o outro. Mudanças culturais, elas ocorrem ao longo do tempo, ao longo das gerações. Esse é um exercício permanente que todos nós precisamos fazer para que esta mudança ocorra. Não vai se modificar do dia para a noite. Tudo isso é muito sério, tudo isso é muito grave e tudo depende do grau de comprometimento que as pessoas tenham e isso depende do grau de ênfase que se dê a este problema. Portanto, parabéns à Rádio Bandeirantes por pautar este assunto, por colocar o seu tijolo nesta construção para a mudança do grau de consciência em relação a este grave problema. Doutor Oséias da Viviana, é claro, né, que a gente aqui acompanha todas as repercussões. O doutor Roberto Liviano tocou em pontos importantíssimos, né, desse debate, que já se traduz numa queda de popularidade para o presidente Donald Trump, que vai buscar a reeleição no mês de novembro, né, doutor Oséias? É certo, Pedro. Eu tenho a primeira coisa que eu queria pedir permissão para registrar é que o Sérgio Amaral é meu colega de turma. É um dos orgulhos da nossa turma. Nós tivemos uns 4 ou 5 colegas da minha turma, de 67, no Lago de São Francisco, que foram para a diplomacia. Ele é um dos brilhantes diplomatas daquela turma de 1967. Tem ainda o Fujita, que foi para o Japão, também é nosso colega de turma. O Zicardi, que também ficou na ONU, e vários outros colegas que optaram pela diplomacia e atingiram esse alto cargo, e o Sérgio é um dos que muito nos orgulham. E eu queria colocar o seguinte, eu tenho uma análise um pouco diferente quando se fala da questão racial e do negro e dos latinos e das pessoas em geral, que é o seguinte, na verdade, é claro que a pobreza atingiu muito mais duro aos negros, porque foram escravizados e foram libertados de uma forma inadequada, não que não devesse ser, deveria ser, mas deveriam ter tido medidas de compensação adequadas na época em que isso aconteceu e foram jogados ao léu na sociedade, sem emprego, sem morada, e deu nisso que deu, nessa desgraça que deu da pobreza absoluta da grande massa dos negros. E quando tem um negro rico e poderoso, como é o atual presidente lá da São Palmares, por ser rico e poderoso, já trata o resto como escória. Você vê o preconceito do próprio negro contra o negro, sem levar em conta o que? Exatamente a condição econômica, a pobreza total dessa gente. Então, a minha preocupação é que tanto a comunidade negra, na sua grande maioria empobrecida, como também uma parcela de brancos pobres, latinos, americanos lá nos Estados Unidos, também pobres, nós temos que cuidar de afastar essa desigualdade social e dar-lhe compensações e condições de cidadania para que eles possam evoluir e conseguir igualar, porque eles têm, para cada 1.000 negros, você vai ter 1 ou 2 cientistas, 1 ou 2 líderes que chegam, por exemplo, como Joaquim chegou ao Supremo Tribunal Federal, alguns senadores, são pouquíssimos, no Brasil, dada a proporção que nós temos de negros aqui no Brasil. Então, mas eu sempre me preocupo com isso, a desigualdade social é que é o grande fomentador também do racismo. Se nós tivéssemos negros em igualdade de condições econômicas com o Brasil, certamente ele seria mais respeitado e seria amortecido esse sentimento racista de superioridade indevida que existe de um ser humano sobre o outro, quando nós temos espécie da humanidade e não raças ou coisas diferentes. Todos somos seres humanos e temos os mesmos direitos, tal qual está previsto no seu artigo 1º lá na ONU, quando criou os direitos fundamentais do ser humano. Doutor Oséias da Viviana, doutor Roberto Liviano, muito obrigado aqui pela presença nesse bloco do Linha Direta com a Justiça. O doutor Liviano segue com a gente, o doutor Oséias volta no próximo programa, porque na sequência tem entrevista importante, vamos falar mais sobre transparência, corrupção e também trazer o que há de mais moderno nesse debate no mundo jurídico para você aqui no Linha Direta com a Justiça.
Seguimos com Linha Direta com a Justiça aqui na programação da Rádio Bandeirantes nesse domingo. Agora, o Dr. Roberto Liviani e eu temos um convidado mais do que especial para apresentar para vocês, para a gente discutir e aprofundar um dos temas mais debatidos aqui no programa, que é a transparência, né? Que é o combate à corrupção. Convidamos para o programa o professor Gert Albers, que é presidente, né, da Control Risks do Brasil, especialista em investigações, compliance e gerenciamento de riscos na América Latina, formado em Direito Corporativo pela Erasmus University em Rotterdam, com mestrado na área de Leis e Economia na Universidade de Oxford e também na Business School of São Paulo. Seja bem-vindo, professor. Um prazer recebê-lo aqui nessa noite na Rádio Bandeirantes para a gente conversar mais sobre esse assunto tão importante. Uma grande honra estar com o senhor e com os ouvintes da Rádio Bandeirantes aqui também através do nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Muito obrigado, Pedro. Muito prazer estar aqui com vocês e com o Dr. Liviano. Agora, para abrir essa entrevista, é claro que eu chamo o nosso mestre, o Dr. Roberto Liviano, que é um grande especialista no combate à corrupção, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, ele que, claro, dá a largada para nosso bate-papo. Dr. Liviano. Olá, Pedro. É uma grande alegria ter o professor Gert aqui conosco. Acaba de ser apresentada aí a segunda edição da pesquisa, que é capitaneada pela Control Risk, que examina o índice de capacidade de combate à corrupção na América Latina, né? Este índice examina os indicadores de 15 países da América Latina, e o Brasil, que no ano passado estava a segunda posição, tendo apenas um dos países da América Latina à sua frente. Agora nós temos à nossa frente Uruguai, Chile e também Uruguai, Chile e Costa Rica. 3 países à nossa frente, caímos 2 posições, e é muito interessante, muito importante nós examinarmos, Gert, com os ouvintes e internautas, qual o significado desta queda, como se situa o Brasil no cenário da América Latina, quais os principais fatores que levam o Brasil a esta queda, né? O Brasil teve uma deficiência em termos de eficiência legal para ter esse declínio. Qual é o seu exame, qual a sua análise em relação a este declínio de 2 posições em relação a esse importante índice de eficiência, de capacidade no combate à corrupção na América Latina? Como é que você vê esta posição do Brasil no cenário da América Latina? Perfeito. Então, talvez valha a pena falar só um pouco sobre o histórico desse índice, que foi desenvolvido, foi um esforço junto entre American Society Council of the Americas, que é uma espécie de um think tank focado na América Latina, junto com a Control Risks. Primeiro índice nós lançamos o ano passado, e nós medimos a capacidade para combater a corrupção em 8 países. E só para deixar bem claro o que o índice mede e o que não mede. O foco do índice, de fato, como você já relatou, é na capacidade que os países têm para prevenir, detectar e punir a corrupção. Então, não mede, por exemplo, a percepção de corrupção, nem a corrupção de fato, que é difícil de medir, nem o dano econômico, né, que a corrupção gera. Mede a capacidade para combater o problema em si. Então, quando comparamos os resultados do ano passado para cá, o índice é composto essencialmente por 14 variáveis e 3 subcategorias. Nós medimos a parte de capacidade legal, e a capacidade legal é, por exemplo, a independência, nível de independência judiciário, a independência, nível de recursos disponíveis para os investigadores e procuradoria, a expertise combater crime de colarinho branco que existe nesses países. A segunda subcategoria é democracia e instituições políticas, e a terceira, sociedade civil, imprensa e educação. Aonde houve uma queda do Brasil, principalmente, do um ano para cá.
foi na parte de capacidade legal. Lembrando que o ano passado, Uruguai e Costa Rica não entraram no índice, então eles foram novos países que entraram. Então, relativamente, o Brasil ainda continua como que estava no ano passado, no segundo lugar. Contudo, é importante destacar que o score do Brasil, esse ano comparado com o ano passado, sofreu um dos maiores reduções, né, decreções, junto com Venezuela e Guatemala. Obviamente, o Brasil já começou de um nível bem maior do que esses dois países. Mas a deteriorização do score do Brasil chamou a atenção. Professor, eu queria perguntar para o senhor, depois de operações como a Lava Jato, operações que, claro, ganharam visibilidade internacional, não era para o Brasil ter criado já um colchão para a corrupção? Nós não deveríamos estar progredindo no combate à corrupção pela própria história recente do país? Certamente. E eu acho importante destacar também, se nós olhamos esse índice, né, de 2020, comparado com o ano passado, houve realmente uma queda no score do Brasil. Por outro lado, se nós vemos, se fizermos um breve histórico, vamos dizer, se olhamos 5, 6 anos atrás, antes do Lava Jato, o índice obviamente não existia na época, mas eu imagino que se a gente tivesse medidas de índice naquela época, nós ainda estamos numa situação bem melhor do que do ano passado, de uns 5, 6 anos atrás. O que chama a atenção esse ano, como falei, foi justamente que há um certo nível de estagnação, né, a nível regional como um todo, e em alguns casos alguma regressão, né, comparado com o ano passado. Pedro, me permite? Claro, doutor. Fatores como problemas de transparência governamental, dificuldades de cobertura na imprensa, reposicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação à questão da prisão após segundo grau, escolha do Procurador-Geral da República fora da lista tríplice. Esses fatores, Gert, na sua opinião, qual a relevância deles em relação a essa queda de pontuação para o Brasil? Muito relevante, doutor Liviano. Inclusive, esses foram exatamente os pontos que foram destacados no relatório. Sem entrar em grandes detalhes sobre metodologia, porque tem muita coisa para conversar ali, mas a capacidade legal é justamente composto por exemplo, essas variáveis como independência judiciária, que você se referiu agora a uma decisão do Supremo, né, que a mudança de entendimento da condenação após de prisão após segunda instância, o acesso às informações e transparência de informações entra nesse mesmo variável ou categoria, né, de capacidade legal, e a questão de independência dos procuradores e o fato que, né, o procurador-geral atual tem sido nomeado fora da lista tríplice tradicional chamou a atenção e chama dúvidas sobre a real independência ou não. Mesmo assim, como você disse, no ano passado, Uruguai e Costa Rica não faziam parte do universo de países examinados, portanto, o índice do Brasil não se pode considerar terrível. Na sua avaliação, nós devemos utilizar essa mensuração como um alerta? Que tipo de lição nós podemos extrair desses indicadores? Que tipo de lição de casa nós podemos extrair do índice de capacidade de combate à corrupção? O que a sociedade deve fazer? O que as empresas devem fazer? O que nós podemos extrair daí para que no índice 2021 nós possamos ter um cenário melhor, Gert? Então, infelizmente, existe outro agravante que talvez a gente possa explorar um pouco mais, que é a própria pandemia Covid.
Então, queria começar com isso porque eu acho que a tendência, mesmo explorando oportunidades para melhoria, a tendência, independente disso, provavelmente será negativo, por vários motivos. Primeira, obviamente, é quando há um grande volume de compras emergenciais, dispensa e licitação. Isso não é o fenômeno brasileiro, isso a nível regional, junto com um grande envolvimento de terceiros, intermediários, que em si só já é uma categoria de alto risco de corrupção, né, de utilização dessas, e uma flexibilização de compras públicas, né, os procedimentos, etc. Isso já é um driver forte para, vamos dizer, compras menos competitivas, menos transparentes, ou seja, risco alto de corrupção. Junto a isso, você vê a questão financeira, tanto para países quanto empresas. Quando você pensa sobre os efeitos da pandemia sobre a economia, todos os países na América Latina estão sofrendo e vão sofrer economicamente, e obviamente isso vai ter impactos fiscais. Para empresas, também vai ter um impacto financeiro grande, portanto, um lado e outro vão ter menos recursos para investir ou na parte de combate à corrupção ou na parte de compliance, por exemplo. Vale destacar que aqui no Brasil já tem muitos casos que estão sendo investigados em termos de corrupção relacionados à pandemia. Uma é, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem um processo que foi aberto agora contra o governador, né, de impeachment. Temos a situação lá no Pará, e sabemos que, por exemplo, na Bolívia foi preso o ministro de Saúde, em Panamá o vice-presidente está sob investigação, na Colômbia quase metade dos governadores e o próprio Ministério de Agricultura também sob investigação, todo relacionado à corrupção e fraude dentro do contexto de pandemia. Então, só para destacar que a tendência provavelmente vai piorar no curto prazo. O que precisa para reverter? Nós vemos, quando, como você mesmo mencionou e destacou, países como Uruguai, Costa Rica e Chile, aonde eles se distinguem claramente dos outros países, nas instituições políticas democráticas, as credenciais democráticas, e Estado de Direito, né, vamos dizer, o Estado Democrático de Direito, que existe fortalecido nesses países. Uma vez, quando você tem, vamos dizer, esses pilares de democracia bem consolidados, isso também permite passar, por exemplo, leis e reformas que consolidam tudo que a gente tem visto, por exemplo, Lava Jato, combate à corrupção. Aqui no Brasil, por exemplo, temos uma situação bastante fragilizada no Congresso para poder passar leis, e nós temos visto várias iniciativas para consolidar alguns dos avanços do Lava Jato e enfraquecer. Então, eu diria que na parte dos credenciais democráticos, provavelmente é a área que requer maior enfoque e esforço. Professor Gert, deixa eu te perguntar uma coisa sobre essa questão da pandemia. As empresas, elas estão deixando de investir na área de compliance por dificuldades financeiras? Esse tem sido aí um ramo que está sofrendo os impactos também da pandemia? Eu acho uma excelente pergunta, e não todos. Eu diria, as empresas, e isso foi, eu acho, um dos reflexos muito positivos desses últimos anos de combate à corrupção. Muitas empresas começaram a implementar programas robustos, eficazes, para justamente ficar mais resilientes no ambiente onde a corrupção estava bastante endêmico. E conseguiram criar controles internos, uma cultura realmente anticorrupção nas empresas, de ética. O que nós temos visto é que as empresas onde essas práticas, programas já são bastante consolidadas, essas empresas continuam investindo bastante. Ou no mínimo não estão tirando, né, o pé do acelerador. O que está acontecendo, infelizmente, que algumas empresas onde ainda não começaram, estavam apenas para começar, e talvez não existia tanto comprometimento à compliance em si, ali sim nós já estamos vendo que estão reduzindo os investimentos na área de compliance, e as consequências ainda não estão evidentes, mas certamente vão aparecer. Pedro, me permite? Vamos lá, doutor. Me chama atenção
no índice, a posição da Argentina, um país que nos nossos noticiários nós percebemos que um país que tem profundos, graves, sérios problemas com a economia, problemas políticos, problemas sociais, problemas de toda ordem. No entanto, nós percebemos que na pontuação do índice de capacidade de combate à corrupção, a Argentina está ali muito próxima, como dizemos por aqui, coladinha no Brasil, né? E ao lado disso, Gert, Argentina próxima de nós, e aí algumas pessoas têm dito em relação àquela obra Como as Democracias Morrem, dos professores Ziblatt e Levitsky, de Harvard, em que eles examinam os casos de Trump, Orbán na Hungria, Erdogan na Turquia e tantos outros que chegaram ao poder pelo voto democrático e depois, ao chegarem ao poder, a conquistarem o poder, minam as instituições democráticas. Muitos deles têm dito que o Brasil pode estar caminhando nesta direção, tendo em vista que o presidente muitas vezes participa de atos em que há faixas defendendo o fechamento do Supremo, o fechamento do Congresso e tudo mais. Você mesmo disse que muitos desses países têm instituições democráticas sólidas. No seu entendimento, na sua percepção, essas questões que são apontadas no estudo, problemas em relação ao trabalho dos jornalistas, a liberdade de cobertura jornalística, os problemas com transparência, será que Bolsonaro caminha para se juntar a esses outros líderes na obra de Ziblatt e Levitsky, no Como as Democracias Morrem? Será que é por isso que nós estamos tão perto da Argentina, Gert? Primeiro, a comparação com a Argentina, por exemplo. A Argentina, vamos dizer, como eu havia mencionado no início, tem 3 subcategorias ou pilares do índice. A primeira, capacidade legal. Segundo, democracia e instituições políticas. E terceira, sociedade civil, imprensa e setor privado. A Argentina é relativamente, comparado com o Brasil, mais fraco na parte de capacidade legal. Então, de fato, mesmo depois de estourar essa crise lá de cadernos, né, envolvendo os Kirchners, avanços realmente não tivemos ultimamente em termos do combate em si. Por outro lado, a Argentina tem credenciais na parte de democracia e instituições políticas, né, credenciais de governança democrática mais fortes que o Brasil, de forma geral. E um destaque na Argentina, por exemplo, que foi refletido no índice esse ano, foi justamente uma nova lei que eles passaram na Argentina, que regulamenta lá os financiamento de campanhas, que de fato funcionou bem, existe uma auditoria, uma transparência maior, e nós todos sabemos que é um problema grande aqui no Brasil, desde que também no Supremo decidiu que a empresa não pode mais contribuir, né, em 2015, creio que foi, para campanhas eleitorais, e agora existe um fundo relativamente de um volume relativamente pequeno para público, né, para financiar as campanhas. Então, isso é entre a comparação Brasil-Argentina, porque a Argentina está mais perto do Brasil por motivos voltados aos credenciais democráticos. Agora, de forma geral, existe, obviamente, hoje muita especulação sobre o que está acontecendo no Brasil, né? Se é golpe militar versus se estamos perante um cenário de uma erosão gradual de alguns pilares importantes democráticos. E, de fato, tem alguns sinais preocupantes, aonde, vamos dizer, eu não sei exatamente qual foi o mecanismo em alguns dos países que você mesmo apontou, mas quando você começa a minar independência de instituições que são importantes para a fiscalização, quando você começa a politizar muito o discurso, inclusive algumas investigações, eventualmente, quando você começa a limitar, através de poder público, acesso ou até esconder informações que têm
tentativas existiram, começa a preocupar. Existe também nessa questão do guerra de poderes nesse momento, né? E de um lado, mostra que as instituições no Brasil são muito fortes, então a guerra é bastante forte. Existem algumas correções impostas pelo próprio Supremo, tentativas do Executivo, nesse caso, talvez para minimizar ou diminuir o acesso a informações, que está funcionando. Então, esse é um lado bom. Por outro lado, ninguém ganha quando há uma guerra tão acirrada entre todos esses poderes. É um sinal que realmente preocupa. Sim. Professor Gert Albers, muito obrigado pela presença hoje aqui no Linha Direta com a Justiça para conversar conosco sobre um assunto dos mais importantes. Agradeço o senhor ter aberto um espaço na sua agenda aí para conversar com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Forte abraço, até uma próxima. Até uma próxima, muito obrigado. Dr. Roberto Liviano, integrante do Linha Direta com a Justiça, volta no próximo programa conosco aqui para debater mais esse e outros assuntos com os nossos ouvintes. Foi um prazer, Dr. Liviano. Até mais. Até mais, Pedro. Obrigado. Sequência do Linha Direta com a Justiça com o doutor Francisco Miné, a doutora Marta Geller, já conosco aqui no programa para a gente dar continuidade nos debates sobre os principais assuntos jurídicos do Brasil. Linha Direta com a Justiça aqui na Rádio Bandeirantes, também em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Eu convido mais uma vez você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, a mandar sua pergunta para nós, hein? Você tem aqui um espaço de prestação de serviço para você ter a resposta sobre o seu questionamento sobre os assuntos jurídicos que te incomodam, que trazem dúvidas para você, algum problema pessoal, vale tudo, você tem aqui um time de especialistas para responder a sua dúvida. O nosso WhatsApp, eu repito sempre, é o 11 99904 8756, 11 99904 8756. Para essa etapa do programa, nós estamos recebendo aqui o doutor Francisco Miné, procurador do Estado. Como é que vai, doutor Miné? Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, Pedro. Boa noite, ouvintes da Rádio Bandeirantes, internautas. É sempre um prazer estar com vocês nesse programa, que agora é um programa novo, num formato novo, onde nós vamos responder muitas perguntas e passar diversas dicas e informações relevantes para vocês. Mandem as suas perguntas e esse programa estará no ar e junto ao YouTube à disposição de vocês com todas as informações relevantes. E também a doutora Marta Geller, advogada, especialista em direito previdenciário, conosco aqui no time do Linha Direta com a Justiça. Boa noite, doutora Marta, seja bem-vinda. Boa noite, Pedro, boa noite a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui mais um programa de serviço sobre a área de direito. Vamos começar falando então sobre essa questão do auxílio emergencial, né, que tem dado aí muita polêmica de diversas frentes, e uma delas nesta semana, viu, doutora Marta, nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, que nos trouxe uma declaração até surpreendente e revoltante ao mesmo tempo, né? Vamos ouvir aqui um trechinho do tema 2, do que o ministro Wagner Rosário nos disse a respeito do auxílio emergencial. Um cruzamento inicial, verificando se existiam pessoas que haviam solicitado o benefício e eram sócios de empresas com funcionários ativos, né? Ou seja, ele é sócio de uma empresa e os funcionários estão trabalhando, então ele tem condições de pagar salário, então ele provavelmente não deve necessitar. Pessoas que fizeram doações de campanha acima de 10 mil na última eleição, pessoas que têm veículos acima de 60 mil reais, pessoas que possuem embarcações, jet ski, lanchas e também pessoas que têm domicílio no exterior. Encontramos de cara 206 mil pessoas. Nessa situação, o Ministério da Cidadania já realizou o corte de várias pessoas, que já caiu para 30 mil, ou seja, foram cortados vários. Por exemplo, você vai ver, tem presidiário pedindo. Como é que ele conseguiu pedir de dentro da cadeia? Foi fraudado o nome dele ou foi ele mesmo que pediu? Tem coisas do arco da velha que só a experiência vai nos trazendo as informações, e eu acho que a melhora disso aí não passa por melhorias de controle a todo tempo, passa por uma melhoria ou por um crescimento, um incremento da educação do país, de uma consciência democrática cidadã, que isso vem com o tempo e eu espero que a gente atinja esse nível o mais rápido possível. Quando for casos que a pessoa realmente não tomou conhecimento e às vezes passou pelo crivo, essas pessoas eu imagino que de boa fé vão devolver. Tem umas que não vão ter condições e tem outros que são fraudadores, esses são os grandes problemas. Os fraudadores vai ser muito difícil de recuperar, mas nós vamos tentar ir atrás e verificar a maneira
Como que a gente vai recuperar? Nós vimos casos de servidores públicos que sequer sabiam que o seu CPF estava sendo utilizado. Lá no site do Ministério da Cidadania já tem lá um link para quem quer devolver o dinheiro. Já tem todo um tutorial de como que a pessoa faz para restituir esses recursos aos cofres públicos. Tá aí então a palavra do ministro Wagner Rosário, que conversou conosco com exclusividade nesta semana aqui na Rádio Bandeirantes. Doutora Marta, tem muita quadrilha mesmo atuando, né? Agora, tem aquele cidadão também que não está enquadrado nas regras, mas está pedindo auxílio emergencial, né? E isso é crime, né? Isso é crime de estelionato. E o crime de estelionato, quando ele é praticado contra o poder público, tem a pena majorada, que pode chegar... A pena é de 1 e pode, quando majorada, ela é de 1 a 5 anos, quando majorada pode chegar a 6 anos e 8 meses. Então, o que o governo federal está nesse momento? Se você, não que você seja um criminoso, mas se você recebeu por erro, muitas pessoas, Pedro, foram também vítimas do próprio governo federal. Por quê? Porque o governo federal, aquelas pessoas que estavam inscritas no Bolsa Família, por exemplo, elas automaticamente receberam o benefício, porque em algum momento da vida delas, elas receberam e foram beneficiadas do Bolsa Família. Mas, naquele momento que o governo concedeu o benefício, por exemplo, ela estava com a carteira assinada. Aconteceu, tem várias pessoas nessa situação. Então, se elas receberam indevidamente, por erro do próprio sistema, que não cruzou os dados com o Ministério do Trabalho e Emprego, porque o governo federal poderia ter cruzado esses dados com o Ministério do Trabalho e Emprego e evitado esse pagamento, por exemplo. Se não fez isso e essa pessoa recebeu, ela tem o dever legal de devolver esse dinheiro. Se ela fica com o dinheiro, aí ela está se apropriando, é uma apropriação indébita. É o crime praticado por ela no momento em que, sabendo que recebeu indevidamente, deixa de dar a devolução. Agora, tem as pessoas que fraudaram com dolo, né? Usaram dolo. Então, elas usaram, por exemplo, dados de outras pessoas para obter o benefício, indicando contas delas. Então, aí você tem também mais difícil conseguir recuperar esse dinheiro, porque são pessoas, são criminosos, quadrilhas, né? Que fazem isso. Agora, tem outro tipo de pessoa também envolvida aí, que são as pessoas que se enquadram naquela situação hoje, né? Então, elas são contribuintes do INSS, na qualidade de facultativo, que é aquele que não trabalha, elas são microempreendedoras individuais e elas estão naquela faixa de renda. Só que, Pedro, elas têm bens, elas têm carro, né? Elas têm lancha, não vou dizer, porque aí é um pouco demais, mas elas têm um carro, que aí já você está fora do perfil. Mas elas têm carro, elas têm uma poupança, elas têm um dinheirinho, elas têm como, elas não pagam aluguel. Então, assim, a renda não está toda comprometida a ponto de elas elas ficarem sem ter o que comer. Porque esse benefício, Pedro, é para poder pôr a comida na mesa, para poder alimentar a família. E não é para guardar o dinheiro, para fazer outro tipo de investimento, né? Tanto que, Pedro, que nas favelas, onde as pessoas, a maior número de pessoas não conseguiram o benefício, por falta até de inclusão digital, que a gente viu, né, várias matérias sobre isso na imprensa, essas pessoas não conseguiram receber o benefício, muitos analfabetos, precisavam de ajuda de outras pessoas. Então, ali você vê que as pessoas que receberam até partilhando o benefício com outros. Então, assim, comove a gente ver numa situação assim, pessoas sendo precadas em detrimento de outras que nem precisavam do benefício e requereram o benefício indevidamente. Essas pessoas vão ser punidas, vão responder pelo crime e há meios, né, do governo tanto há que eles já estão investigando e vão ser acionadas, com certeza, vão ter que devolver o dinheiro. E quem quiser devolver espontaneamente, Pedro, no site da transparência do governo federal, existe um campo para fazer a devolução. Então, o que você vai ter que fazer? Você põe lá a devolução, vai ser uma tela, você põe o CPF, não é um robô, e vai guia GR com o valor das parcelas que você recebeu indevidamente.
E aí você tem qualquer agência bancária, e aí você está fazendo o quê? Você está devolvendo o dinheiro para o governo federal. Vamos conversar também com o doutor Francisco Miné um pouquinho sobre esse assunto, doutor Miné, porque é muito polêmica, né, essa questão, mexe muito, né, com o lado do sentimento solidário, né, do ser humano. Como é que o senhor enxerga esse problema aí que o governo tem pela frente? Pois é, eu acho que existe uma responsabilidade do governo no que diz respeito a manter um controle e um sistema de informática bastante equilibrado para que se possa fazer essas comparações e evitar esses problemas, mas nós tivemos uma série de outros problemas, e a Marta colocou, e depois quero ouvi-la também, porque nós tivemos vários centros de referência de cadastramento, todos fechados por conta da Covid. E esses centros de referência, ou seja, quem estava cadastrado no Bolsa Família conseguiu receber. E quem estava excluído desse cadastro, eventualmente, está numa fila, está numa lista. E muitos dos quais não estavam, inclusive, cadastrados. Então, nós tivemos agora um grande apelo junto às prefeituras municipais para que realizassem o cadastramento dos interessados, das pessoas necessitadas, muitas delas precisando desse auxílio e não receberam até então. Então, é muito importante que as pessoas tenham a sensibilidade dos que receberam sem necessidade, tem que devolver, e aqueles que ainda não receberam precisam receber, porque a situação é gravíssima. E aí, doutora Marta? Na verdade, o cadastro, estar inscrito nesse cadastro não é obrigatório, não é requisito essencial para o recebimento do benefício. Eu acho que o que aconteceu foi que as pessoas realmente tiveram dificuldade em baixar o aplicativo no celular, muitas vezes porque não tem o celular, porque precisa de um celular emprestado, esse celular emprestado já foi usado por um outro cidadão que pleiteou naquele número, só podia pedir usar um número por pedido. Então, e também a falta de informação mesmo, de você ter que precisar de uma outra pessoa para te ajudar, e falta de inclusão digital, né? E, infelizmente, é isso. Nem todos têm acesso, né? Marta, inclusive, muitos deles não tinham, inclusive, certidão de nascimento. A Defensoria Pública realizou uma série de mutirões para cadastrar, para obtenção de certidão de nascimento, sem a qual não seria possível nem sequer ter identidade, entre outras coisas mais. Então, os moradores de rua, nós tivemos vários apelos nesse sentido. Doutor Francisco Miné... pois não, doutora Marta. Ele anunciou... o ministro Paulo Guedes anunciou, inclusive, numa das suas últimas falas, que anunciará aí um programa para incluir essas pessoas, porque eles perceberam que existem muitos brasileiros numa situação de miserabilidade e que o Estado não pode ignorar essas pessoas. Vamos ver o que é, né, que eles vão propor, e a gente vai estar acompanhando para dar a notícia em primeira mão para vocês. Linha Direta com a Justiça também tem um quadro, a gente anunciou na semana passada, né, que é o que fazer. O que fazer quando alguma situação está ali à sua frente, são episódios do nosso cotidiano que muitas vezes as pessoas não sabem como resolver. Por isso o time do Linha Direta está aqui para você na Rádio Bandeirantes, para trazer também esses esclarecimentos. E nessa época, né, de comércio fechado, o comércio começou a reabrir, mas muita gente está comprando produtos aí pela internet. Uma das dúvidas aí dos nossos ouvintes é em relação a compras pela internet. Por isso, a partir de agora, a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui no programa, para você saber exatamente o que fazer, por exemplo, quando compra bens e serviços pela internet. Qual é o primeiro cuidado que o consumidor deve ter ao comprar um produto à distância, hein, doutor Francisco Miné? Bom, Pedro, os nossos ouvintes, os nossos internautas, o primeiro cuidado é o seguinte, é procurar por sites seguros, né? Essa é a primeira coisa, porque em tempos de pandemia, em tempos de desespero, nós temos uma série de fraudes, né? Nós temos páginas na internet que são completamente falsas, né?
que colhem informações de dados pessoais. Então, a primeira coisa é procurar por um site seguro, né? Esse site seguro, em geral, ele possui selos de segurança, ele pode acessar, ele tem um domínio autorizado, entre outras coisas mais. A segunda coisa também bastante interessante relacionada a isso é conferir se existe uma loja física, tá? Ou seja, alguns sites como esse, a maioria dos bons sites também possuem uma loja física, inclusive a possibilidade de retirada desses bens adquiridos na própria loja física. Então, isso deve ser verificado. Outro aspecto bastante importante é ter notícias a respeito deste site ou desta loja ou deste comércio eletrônico. Ou seja, vários consumidores dão feedback, ou seja, informam se aquele site é um site correto, se aquele fornecedor entrega corretamente aquelas mercadorias. Se existem muitas reclamações, você deve evitar esse tipo de situação. Outra coisa importante também é no que diz respeito à questão das chamadas formas de pagamento. Essas formas de pagamento, há que se verificar se o pagamento é feito por cartão de crédito, se esse acesso ao cartão de crédito é um acesso seguro, ou se eventualmente se faz através de boleto bancário. Eu pessoalmente prefiro boleto bancário, quando tenho alguma dúvida no que diz respeito à página da internet. Por quê? Porque isso diminui o tamanho do meu prejuízo. Se eventualmente eu tiver um risco de cair, como já caí, em uma página que não era segura, o meu prejuízo apenas estará restrito a esse boleto, né? Há como se verificar, inclusive, se esse boleto é falso ou verdadeiro. Então, existe uma série de informações, de dicas relacionadas a isso. Outro aspecto importante é o seguinte, procurar, de qualquer forma, fugir de compras a partir de e-mails não solicitados, tipo spams ou entre coisas mais. E outros aspectos também importantes é verificar que tipo de recursos são existentes nesse próprio site. Se esse site que faz a venda eletrônica, se ele possui um chat de esclarecimento de dúvidas, se existem fotos detalhadas do produto ou vídeo, se existem descrições detalhadas de produtos, se existem espaços para que o cliente possa opinar sobre o produto, se isso está bem organizado, né? E outro aspecto importante que se deve fugir demais, ou seja, determinadas situações, ou seja, a chamada galinha morta, ou seja, aquele preço completamente fora de mercado, já é uma suspeita de uma irregularidade, né? Então, é muito importante que se tenha esses cuidados. Agora, algo bastante interessante que nós podemos observar é no que diz respeito à questão do chamado CNPJ da empresa. E esse CNPJ da empresa pode ser verificado pela Receita Federal. A Receita Federal possui lá uma forma de que se possa consultar isso, consta no próprio boleto, se essa empresa tem um CNPJ válido, essa empresa é regular. Se não existe um CNPJ válido, nós estamos diante de uma fraude. Então, esse é um dos aspectos importantes. Outro aspecto também absolutamente relevante é a questão da possibilidade de arrependimento. Ou seja, quem compra pela internet, quem compra por telefone, quem compra pela TV, tem o chamado direito de arrependimento. Tá? Ou seja, em até 7 dias pode se arrepender dessa compra. Isso está previsto na legislação, né? E essa previsão da legislação, se eu de repente resolvo desistir da compra, já está prevista. A devolução corre por conta de quem? Corre por conta do fornecedor desse serviço. Então é muito importante que a gente tenha essa questão. Outro aspecto importante que nós também devemos pensar a respeito disso é a questão da garantia. Aquilo que eu estou adquirindo tem garantia de quanto? Tá? Ou seja, em regra, o artigo 26 ele estabelece a seguinte regra. Para bens não duráveis, nós temos uma garantia de 30 dias. Para os chamados bens duráveis, 90 dias. Mas, além desta garantia, existe uma garantia contratual. Então, se você está comprando um celular, você está comprando um eletrônico, que tenha 1 ano de garantia, nós vamos estar diante de uma situação
de 1 ano mais 90 dias, tá? E a partir do prazo da entrega, ou seja, você primeiro imagina 90 dias de garantia a partir da entrega, fim dos 90 dias você ainda tem a chamada garantia contratual. Então nós temos essas situações e essa novidade que é o chamado direito de arrependimento, que deve ser exercido no prazo de 7 dias. Além dessa questão relacionada a esses temas, nós temos a chamada responsabilidade solidária do fornecedor. Ou seja, se esse fornecedor desse serviço está numa plataforma, utiliza uma plataforma, ele não é o fornecedor principal, mas ele vende numa determinada plataforma o seu produto, a plataforma é responsável, o fornecedor é responsável, e muitas vezes quem realiza o transporte delivery tem alguma responsabilidade, cobra sobre isso, também é responsável. Isso é o que acontece com as chamadas compras de alimentação, comida, supermercado, entre outras coisas mais. Então é muito importante que a gente tenha isso com bastante conhecimento e saiba o que está acontecendo em relação a isso. E aí fica a última pergunta. Bom, e aí? E se tudo isso não funcionar, eu vou reclamar para quem? Existem algumas formas de você reclamar. Você pode procurar o www.consumidor.gov.br, que é um instrumento do Ministério da Justiça que possibilita uma negociação direta com o fornecedor, ou você pode fazer o mesmo no que diz respeito ao seu PROCON local. Então, o PROCON do Estado. Como é que funciona o PROCON do Estado? É www.procon, sigla do Estado em que você está, mais o gov.br. E assim você procede uma reclamação. Então, portanto, é muito importante. Essas informações são importantes, elas podem ser consultadas a qualquer tempo. Então, está aí a nossa prestação de serviço, e esse vídeo vai ficar aí na internet para que você possa consultar a qualquer momento. Doutora Marta Geller, o Roberto, nosso ouvinte, a senhora quer comentar alguma coisa aí sobre esse assunto? Eu ia só acrescentar, claro, que lá nesse site do consumidor.gov.br, você pode, inclusive, acrescentar o nome de alguma empresa que você queira, que não conste, às vezes ninguém reclamou dela ainda. Então, a primeira reclamação, você pode essa reclamação lá. E quando você produto já quebrado, quando você abre a caixa e está quebrado, né, Miné, isso pode acontecer. Então, você não precisa ficar sujeito àquela garantia, sabe? Tem uma garantia, você manda aqui que nós vamos consertar. Não, mas espera aí, eu recebi quebrado. Né? Eu abri a caixa e estava quebrado. Então, isso tudo, dependendo da idoneidade daquela empresa, ela vai acreditar que estava quebrado e vai repor porque eles têm lá meios de ver, né, se aquilo foi quebrado no transporte ou não. Ele vai passar lá por uma perícia interna deles e eles vão ou substituir o produto, que é o que é certo nesses casos, né? Porque você não estava na loja. Então, o risco na entrega do produto intacto, a embalagem tem que ser correta, tem que ser capaz de proteger aquele produto que está sendo entregue. Então, isso é importante também. Outra coisa é que a gente está vendo que elas estão comprando muito pela internet. Então, às vezes elas entram lá no site, o site promete um monte de coisas, quando você vai concluir a compra, aí ou o valor não está batendo. Então, tem muita reclamação nesse sentido também. Ou aquele produto que estava ali no site foi entregue diferente daquilo que você pediu. Então, às vezes você espera um pouquinho, tinha algum link ali que você tem que clicar, que você aceita produto similar àquele que você está comprando ou não. Então, tudo isso é passível de reclamação, e essa reclamação tem que ser registrada nesses sites para que outras pessoas não sejam também vítimas do mesmo problema, né, do que aquele consumidor. Optar em não trocar o seu produto. Você pode optar em receber o seu dinheiro de volta corrigido. Assim dispõe a legislação. Então, portanto, você tem todas essas opções, que são opções importantes, inclusive sem despender o dinheiro da devolução do produto que você recebeu. Você pode simplesmente colocar à disposição o produto para ser devolvido, você não vai arcar com essa despesa, tá? E você vai receber o seu dinheiro de volta corrigido.
Doutora Marta Geller, o Roberto, nosso ouvinte lá de São Sebastião, ele iria receber a última parcela do seguro-desemprego e pediu auxílio emergencial. Ele está perguntando como é que fica o conflito de benefício, ele pode receber os dois, porque ele tinha mais uma parcela então do seguro-desemprego para receber e já fez a solicitação do auxílio emergencial porque não arrumou emprego, não está sem renda, né? Como que fica essa questão? Não pode receber. Para você receber o auxílio emergencial, você tem que estar sem receber benefício da Previdência Social, benefício assistencial e o seguro-desemprego. Então, recebendo seguro-desemprego, tem que receber a última parcela para depois poder requerer o benefício. E agora parece que ele vai ser estendido, né? Por mais 2 meses no mínimo. Então, você pode, sim, ser beneficiário a partir do momento que você esteja sem a renda do seguro-desemprego. Doutor Francisco Miné, nós estamos chegando próximo do dia 30 de junho, hein? É o dia limite para entrega da declaração de imposto de renda. É o dia D da declaração de imposto de renda, exatamente. E eu vou anunciar aqui para os nossos ouvintes que não nesse domingo, mas no próximo domingo, nós também vamos falar sobre o imposto de renda. Vamos debater com o Fábio Castilho sobre a questão do imposto de renda, e eu convido aqui a todos os nossos ouvintes para que, durante a semana, ou seja, façam as suas perguntas, esclareçam as suas dúvidas, e nós vamos responder aqui agora nesse domingo e no outro domingo também. Então, portanto, fica aqui o convite para todos. 999048756, esse é o WhatsApp aqui da Rádio Bandeirantes para você mandar a sua pergunta sobre a dúvida que você tem para o imposto de renda, hein? Nos próximos programas também haverá espaço para mais debate a respeito desse assunto, mas claro que o doutor Miné vai trazer para a gente aí, em linhas gerais, né, o que o contribuinte deve fazer, deve preparar para a sua declaração, se é que ainda não fez, né, doutor Miné? Exatamente. Bom, hoje eu só vou dar uma amostra grátis a respeito disso. O nosso programa é um programa cheio de perguntas, né? Então, na realidade, é o seguinte, uma dúvida muito corriqueira que todo mundo coloca ali, principalmente em tempos de pandemia, onde onde as pessoas não estão no escritório, é o seguinte: se eu ainda não recebi o meu comprovante de rendimentos, o que eu faço diante dessa situação? Como é que eu vou poder fazer a minha declaração de imposto de renda, né? Será que eu estou isento de declarar imposto de renda? Eu já respondo aqui, você não está isento de declarar imposto de renda. A obrigatoriedade de declarar imposto de renda, ela é fundamental. Se você não declara, você não apenas pode ser multado, como você comete crime. Então, portanto, sempre declare. E aí você perguntaria, como é que eu faço para declarar o meu imposto de renda se eu não conseguir receber o comprovante de rendimento? E aí a resposta é a seguinte: você vai ter que entrar em contato com o seu empregador, você registre esses contatos por e-mail, por telefone, ou seja, verifique se você já recebeu isso eletronicamente ou não, e caso você não receba, você tem que tomar a seguinte providência: você deve comunicar à Receita Federal, entre no site da Receita Federal, verifique lá a forma de acesso, o SICAC, que é um centro de informações dentro da própria Receita Federal, faça o comunicado. Por quê? Porque o empregador tem a obrigação de fornecer esse comprovante para você. E se ele não o fornece, para cada documento que ele não fornece, ele recebe uma multa, que mais ou menos gira em torno de uns R$ 47,00. E o que acontece se ele fornecer essa informação errada? Se ele fornecer um valor menor ou um valor maior? Ele pode sofrer uma multa de até 300% equivalente àquilo que ele deixou de informar. Então, portanto, é algo extremamente severo. Agora, mesmo assim, ainda fica a pergunta: o que acontece se de repente eu chegar lá no dia 29 e eu não tenho, e por sinal, não recomendo ninguém que espere até o dia 29, porque as redes ficam saturadas e você vai ter dificuldade para poder fazer a sua declaração e transmitir a sua declaração de imposto de renda. Então, não deixe para o último dia. Mas o que acontece se eu estiver diante do último dia e eu ainda não tenho esse comprovante? Você realize a soma de todos os valores que você recebeu, tá? Faça uma estimativa de tudo aquilo que você recebeu, declare, obtenha
o número do CNPJ do seu empregador e faça a sua declaração. Mesmo que você tenha que, ato contínuo, ou seja, depois do prazo do dia 30, você tem que retificar essa informação. Não deixe para a última hora e, se for necessário, faça o seu lançamento dos valores que você recebeu. Não deixe de declarar a sua declaração de imposto de renda. Não deixe de informar os seus rendimentos. Estamos recebendo aqui no Linha Direta com a Justiça o repórter Lucas Josino, que vai trazer para a gente uma notícia a respeito de um pedido feito por advogados, né, durante a pandemia para a OAB e a CAASP. Fala, Lucas Josino. 25 mil advogados do estado de São Paulo solicitaram um benefício alimentar para a OAB. O auxílio temporário é de R$100. Pode ser recebido por até 3 vezes e tem como objetivo ajudar os profissionais que estão com dificuldade econômica durante a pandemia. Para conseguir a ajuda, o advogado precisa comprovar que é inscrito na ordem e apresentar uma declaração de carência financeira. O documento passa por uma análise e, caso seja validado, o profissional poderá receber o benefício. Segundo o presidente da OAB São Paulo, Caio Augusto, o número de solicitações ultrapassou as expectativas em tão pouco tempo. De fato, chegou ao nosso conhecimento, Lucas, que havia uma parcela razoável em número da advocacia que estaria a passar necessidades, inclusive no âmbito alimentar. E como a advocacia é uma atividade de profissional liberal, cujos vencimentos estão ligados ao dia a dia do andamento das atividades da justiça. E com a quase paralisação destas atividades, nós nos vimos na necessidade de criação de um benefício humanitário emergencial alimentar. O auxílio foi criado há quase 2 meses e o fundo ainda tem capacidade de abastecer outros 11 mil advogados. A OAB também planeja criar um benefício para os profissionais que forem contaminados pela Covid-19. A contribuição será de R$300, em uma única parcela, com o objetivo de ajudar na compra de medicamentos. Essa ajuda da OAB, doutora Marta, é comum, é algo extraordinário? E esse valor de R$100, qual é a informação que a senhora tem aí para compartilhar com os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes? Na verdade, eles são R$100, que eles vão estar de R$300, uma cota única, né? Que seriam as 3 parcelas de 100 numa cota única de R$300. Esse segurado, né? Que é na verdade, a gente está falando de um advogado em OAB, em São Paulo, porque aí nós estamos falando da OAB que vai fazer esse pagamento, mas a OAB Nacional já não é que isentou, deixou de cobrar a anuidade também nesse período. Se a pessoa não tiver condições, ela não vai ser executada, ela deixa de pagar a contribuição da anuidade, que é em torno de R$35, viu, Pedro? Então, na verdade, além dos 300, ela deixa de ter que desembolsar esses 85 por mês, que refere a parcela, são 12 parcelas de R$85 que o advogado tem que pagar para exercer a profissão. E esse segurado, esse advogado é um contribuinte individual, muitas vezes não tem uma empresa, não é sócio de uma empresa que presta serviços advocatícios, é uma sociedade de advogados, ele é um contribuinte individual da Previdência Social, e sem renda ele pode estar, né, se ele não tem aplicação financeira, não tem lancha, não tem jet ski, e ele está realmente num estado de miserabilidade social, não tem na família alguém que possa ampará-lo, então, financeiramente, então ele preenche aqueles requisitos, ele vai poder também pedir o auxílio emergencial do governo, além de receber esse auxílio aí da OAB. É inédito, é importante. A OAB ela já tem ela já faz isso, ela dá assistência ao advogado que precisa, em estados de necessidade, desde que comprove, existe essa possibilidade sim. Tanto que a anuidade são muitos inscritos e a arrecadação é bem grande e existe sim eles dão a mão num estado de emergência, com certeza. Chama atenção, né, doutor Minel, o número, né, de 25 mil advogados aqui em São Paulo. Pois é muito triste, né, Pedro? É muito triste porque nós estamos, ou seja, essa pandemia, ela alcançou todos os profissionais, né?
e os advogados estão fazendo parte desse grupo também, de uma forma bastante sofrida, né? Porque esse valor de R$100 é um esforço do órgão de classe para que se possa minorar o sofrimento, mas é um valor equivalente a uma cesta básica, né? Então, na verdade, é bem falado pela OAB que, na realidade, é um auxílio alimentar, é uma cesta básica, né? Então, mesmo distribuído em 3 oportunidades, 100, é para a pessoa sobreviver diante disso. Porque, para todos os efeitos, o judiciário não está paralisado, ainda continua trabalhando, mas existe uma dificuldade enorme de receber honorários dos clientes. Então, a própria doutora Marta pode dizer isso no que diz respeito à dificuldade dos próprios clientes de irem aos escritórios, de poder entrar em contato, e mesmo dificuldades financeiras, e saúde financeira do próprio cliente, né? Então, eu gostaria de ouvir a Marta a respeito disso também. Todos nós estamos sendo atingidos de uma forma direta ou indireta, todos estamos vivendo um momento grave, uma situação econômica difícil, não sabemos dali para frente o que vai acontecer, mas esses auxílios, a OAB auxilia com medicamentos, existem descontos nos medicamentos, com um convênio que a OAB tem com as farmácias, existe a distribuição de cestas, existe também essa possibilidade do advogado que quiser ajudar também os demais nesse sentido de distribuição de cestas e tudo mais, também pode fazer um trabalho voluntário dentro da própria OAB. E porque tem as pessoas que não estão nessa situação, né? Então, que elas vão, nesse momento de crise, poder ajudar os demais, né? Como acontece nas comunidades mais pobres, também em todas as esferas isso vai estar tendo. É um momento de solidariedade. Então, a gente tem que prestar todo o apoio, não só à nossa classe, mas às pessoas que estiverem numa situação de necessidade. Esses R$100, Pedro, parece pouco, mas existem algumas dicas de consumo aí que a gente tem que se ater agora nesse momento. Então, em vez de comprar um produto de marca, comprar um produto que não tenha no preço agregado a marca, né? Um valor mais barato, porque você não está pagando a marca do produto. Você pode substituir, por exemplo, sabão líquido, que é mais caro, por sabão em pedra, né? Sabão em pedra para tomar banho. Então, o sabonete líquido, ele dura menos, o sabão em pedra dura mais. São dicas pequenas, são pequenas coisas que você pode agregar nesse momento de crise e incorporar depois também. Porque, às vezes, a gente tem um dinheiro que não vai fazer falta, então eu vou lá e compro aquilo porque a embalagem é atraente, o produto, às vezes, tem outro produto equivalente com preço bem mais barato, e ir atrás das promoções, né? Com aquele cuidado que o doutor Miné já alertou ali no começo do programa, do nosso bloco com relação ao consumidor, né? Que você tem que estar atento. Mas são pequenas atitudes que acho que a gente vai mudar depois dessa que a gente passa isso que a gente está passando. Bom, por falar em pandemia, tem um assunto... fala, doutor Miné. É importante acrescentar o seguinte, que aos nossos ouvintes, procure sempre um advogado. O advogado sempre pode te orientar nessas situações difíceis, né? Nós temos uma série de situações envolvendo questões jurídicas, como questões referentes a renegociações de contratos, sejam eles de aluguel, contratos de fornecimento, entre outras coisas mais, situações societárias, envolvimentos, ou seja, situações envolvendo relações com o governo, com o pagamento de impostos e tudo mais. Tudo isso é demanda de advogado. Você consultar um advogado, você sempre faz bem, você sempre consegue resolver os seus problemas, né? Então, esse é um momento de procurar os advogados para que possam defender os seus direitos e garantir uma situação melhor do que essa que nós estamos passando. Isso, para isso você pode procurar a OAB da sua cidade para indicação de algum advogado, se você não tiver um, ou a indicação de algum, você procure a OAB da sua cidade e, caso você tenha renda de até 3 salários mínimos, você pode procurar a Defensa Pública para ter a assessoria de um advogado gratuitamente. Doutor Francisco Miné... Um dos temas que nós vamos...
Diga. Só complementando, Pedro, e um dos temas que nós vamos tratar aqui é como contratar um advogado, ou seja, de que forma nós vamos fazer as contratações de advogado. Esse é um dos temas que nós também vamos tratar aqui no O Que Eu Faço. Eu queria abordar aqui mais um assunto ainda no Linha Direta com a Justiça desse domingo, que é a violência doméstica, né, que cresceu durante a pandemia do coronavírus, né? Qual é a dica que pode ser dada aí para quem está na iminência de sofrer ou já sofreu algum ato e não quer esperar pelo próximo, hein? Doutor Miné e doutora Marta na sequência. Nós estamos diante de uma situação muito triste, onde as pessoas ficaram confinadas em casa e nós tivemos diversas relações de natureza familiar sofrendo os efeitos da pandemia também, né? Sofrendo os efeitos da convivência, do excesso de convivência, muitas vezes do maltrato, muitas vezes do alcoolismo, entre outras coisas mais. E, infelizmente, a mulher sofre e está sofrendo esses maus tratos. E, a partir dali, surge uma série de dicas e de situações envolvendo esse caso, ou seja, o que fazer diante de violência doméstica, né? Bom, primeiro nós temos nenhuma agressão, qualquer agressão em relação à mulher. Olha, e não é só em relação à mulher. Muitas vezes a mulher agride o marido também, e de igual forma deve ser denunciada. Mas em situações como essa, a mulher é mais frágil e ela acaba sendo agredida com frequência. E isso tem que ser denunciado. A maneira de você se proteger diante disso é você utilizar todas as ferramentas que são colocadas à disposição. Você pode discar 100, que é um telefone nacional, onde você pode denunciar você pode denunciar a violência doméstica, você pode ligar para o 180, também é um número nacional, você pode ligar para o 190 e reclamar para a Polícia Militar, você pode entrar em contato com a Defensoria Pública, e aqui eu vou citar alguns números, né? É o 11, aqui em São Paulo, o 11 94 2209 95 e o 0800 0077 34 340. Eu vou passar a palavra para a Marta, porque a Marta também tem bastante informações a respeito disso. Na verdade, Pedro, a mulher, o doutor Miné falou que o homem também é agredido, mas a mulher, se ela se sujeitar a esse tipo de agressão de forma continuada, a gente sabe como é que acaba isso, né? Ela acaba num caixão e isso ninguém quer. E, na verdade, o que o judiciário percebeu? Percebeu que houve uma subnotificação de reclamações com relação a isso, de denúncias relacionadas à agressão. Então, foi feito um canal, né, de comunicação. Tem um vídeo circulando, não sei se vocês já viram, mas é uns vídeos circulando, não tem som, cheio de informações, para que as mulheres conheçam esses números de telefone, essas dicas que foram dadas aqui pelo Dr. Miné. Por quê? Esse vídeo ele se baseia num vídeo do Canadá, onde também existe um número de agressão contra a mulher muito grande, onde aparece uma mulher que ela acena assim com a mão, depois ela fecha os dedos, ela acena assim com a mão, aí ela fecha o dedo aqui e faz assim. Então, isso significa que ela está sendo agredida. Agora foi criado também, né? Você pode ir à farmácia, escrever na sua mão, você abre a mão na farmácia, a pessoa já sabe que você está sofrendo violência doméstica. Então, é uma forma de você estar pedindo socorro ali. Por quê? Porque num estado de isolamento social, você não consegue se desvencilhar daquela pessoa que está te agredindo para fazer a denúncia. Então, por conta disso, foram criados esses canais. E o Tribunal de Justiça de São Paulo criou, com base num projeto da Justiça do Peru, um programa que se chama Carta de Mulheres. Então, a pessoa entrando no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, a Carta de Mulheres, tem um link, ela vai acessar ali, vai fazer um formulário e vai enviar. E aí vão entrar em contato com ela para saber exatamente que tipo de agressão ela sofre, qual é o tipo de encaminhamento que vão dar para aquele caso. Muitas vezes a pessoa não quer denunciar, ela tem
denunciar, não sabe qual vai ser a consequência. Então, ela tem que conhecer quais são as formas e os caminhos e qual a proteção que ela quer se ela faz essa denúncia. Outra situação também muito interessante, Pedro, são os idosos que estão sofrendo violência doméstica. E ninguém nada, né? Parece até um descaso com os idosos. Por que não existe um programa também de proteção aos idosos? Existe, mas muitas vezes a pessoa sabe que existe. Né? Muitos idosos, eles são responsáveis, 20% das famílias brasileiras dependem da renda desse idoso. Esse idoso vive na casa, ele que põe, de 20% dos lares brasileiros, é quem põe a comida na mesa, é quem compra o remédio, que são a renda da família vem daquela aposentadoria. Então, o idoso não vai querer denunciar o próprio filho, né? O neto que está agredindo. Então, ele, às vezes, não tem esses mecanismos que são criados, por exemplo, para fazer a violência doméstica contra a mulher, por exemplo. Mas os mesmos canais, os telefones que foram aqui anunciados, eles podem, sim, inclusive 190, que é a Polícia Militar, serem usados para fazer esse tipo de denúncia contra o idoso também. Existe também a possibilidade de você, idoso, poder denunciar para o Ministério Público. O Ministério Público é quem é o órgão que é responsável pela fiscalização, inclusive, desses lares de idosos, né? Muitos idosos, eles já não estão com a família, né? Eles estão em lares de idosos que, em troca do benefício deles, de assistencial, muitas vezes assistencial, esses lares entram com pedido no INSS para receber o benefício assistencial e, por conta desse benefício, em troca disso, prestam assistência a essas pessoas. Então, são instituições, muitas de muita idoneidade, outras nem tanto. E aí, esse idoso está lá e ele não tem como denunciar. Quem é que faz o papel de fiscalizar é o Ministério Público. Então, no site do Ministério também tem o mapa do Estado, no mpsp.br. Lá, você clicando nesse site, tem o mapa do Estado de São Paulo, você pode clicar na sua cidade e lá tem um formulário de denúncia para você fazer. Essa denúncia é feita, você preenche os dados, você vê que denuncia quem está sofrendo a violência e eles vão entrar em contato e vão, inclusive, verificar, né, o local onde esse idoso está, e uma das consequências é retirar o familiar agressor de dentro do lar desse idoso. E no caso, se for uma instituição de idosos, essa instituição vai sofrer uma série de penalidades de fiscalização e esses idosos, então, vão ser transferidos à instituição idônea. Então, e ratificando aqui, ouvinte, internauta, se você está sofrendo violência na sua casa, denuncie, não deixe passar. Ou seja, Disque 100 nacional, Disque 180 ou Disque 190, tá? Para denunciar esse tipo de agressão. Não se conforme com uma situação dessa. Mulher tem que ser bem tratada. E então isso é fundamental, que você não deixe passar, denuncie, porque você denunciando, você faz um serviço para toda a sociedade. Recebemos aqui no Linha Direta com a Justiça o Dr. Francisco Mineia, a doutora Marta Geller, nesse domingo, para a gente discutir grandes assuntos, responder, prestar serviço e, claro, trazer muita informação para você ao longo da programação aqui da Rádio Bandeirantes. Estiveram comigo nessa transmissão do Linha Direta com a Justiça, a equipe técnica aqui da Rádio Bandeirantes, o Kedes Dias Gomes, o Ronaldo Dias, o Roberto Dias, quer dizer, antes dele estava o Henrique Bolívar aqui, o Renato Peranton conosco também, o Eric Vernizzi, toda a equipe do Jean Pierre envolvida aqui nessa videoconferência. Nós estamos recebendo os nossos integrantes do Linha Direta com a Justiça dessa forma, por conta do isolamento social, das regras estabelecidas por causa da pandemia do coronavírus. Você que é ouvinte assíduo aqui do programa já tem notado que os nossos integrantes estão participando de forma remota, mas sem prejuízo para o conteúdo, sem prejuízo para o debate dos assuntos mais importantes
do mundo jurídico aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Doutora Marta Geller, uma boa noite, obrigado pela presença, até a próxima aqui no Linha Direta. Boa noite, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Doutor Francisco Miné, muito obrigado também pela presença aqui no Linha Direta. Um grande abraço para o senhor, doutor Miné. Obrigado, Pedro Campos. Obrigado, ouvintes da Rádio Bandeirantes, internautas, e mandem as suas perguntas sobre imposto de renda. O último prazo da declaração de imposto de renda está chegando. E você já sabe, né? O nosso canal principal de comunicação é o WhatsApp, 999048756. Esse é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes para você mandar a sua pergunta. Nós vamos, claro, encaminhá-las para os especialistas e, na sequência, nos próximos programas, claro, abordar outros assuntos. Também, nos próximos programas, como já disse aí o Dr. Francisco Miné, uma atenção especial voltada para a questão do imposto de renda, mas sem deixar de lado as questões previdenciárias e os outros assuntos jurídicos do momento. Agradeço aqui a sua audiência. Lembre que você pode compartilhar também o programa com seus amigos. Basta seguir para youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial e procurar o Linha Direta pela Justiça, compartilhar com os seus amigos o trecho mais importante do programa. E lá também há espaços para comentários e o envio de perguntas. O Linha Direta volta no domingo que vem, aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Uma boa noite a todos.